Olá, queridos alunos. Vamos iniciar nossa aula de Geografia, nono ano do Ensino Fundamental, professora Carla Raica. Nesta unidade, nós vamos estudar sobre a organização política e economia mundial, o capitalismo, o socialismo e suas características. Nessa primeira aula, nós vamos conhecer as principais características do capitalismo. No final da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945, os Estados Unidos e a União Soviética despontaram como as duas superpotências mundiais. Os dois estados tinham regimes diferentes em termos políticos, sociais e econômicos, pois os Estados Unidos eram capitalistas e a União Soviética socialista. Apesar da aliança na luta contra os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, com o fim do conflito, as diferenças ideológicas entre Estados Unidos e União Soviética tornaram-se evidentes, levando as duas potências à disputa pela hegemonia mundial. Então, você sabe quais são as características do capitalismo e do socialismo? Nesta unidade, vamos estudar como esses dois sistemas vigoraram no mundo e como chegamos à atual economia e sociedade globais. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar as características do capitalismo. O que é o capitalismo? Um sistema econômico que começou a se desenvolver na Europa durante a Idade Média, entre os séculos XI e XV, e gradativamente substituiu o feudalismo. E o que é sistema econômico? A forma de organizar a produção, a distribuição e o consumo em uma economia em determinada época. Vamos lá. Nessa imagem de abertura, para quem tem livro, que está na página 12, nós temos aqui pessoas que passam por resquícios do Muro de Berlim. O Muro de Berlim é o símbolo da divisão do mundo em dois blocos opostos, capitalista e socialista. Então, nós vamos ver que o bloco dos países capitalistas se alinhava a um sistema econômico caracterizado por algumas características que nós vamos conhecer nos próximos slides, que são propriedade privada dos meios de produção e trabalho assalariado, dentre outros. Vamos lá, vem comigo. Capitalismo, principais objetivos. O que é capitalismo? Um sistema econômico que visa o lucro e a acumulação das riquezas e está baseado na propriedade privada dos meios de produção. Há duas classes sociais principais nesse sistema, os capitalistas e os trabalhadores, que também são conhecidos como proletários ou proletariado. Nesse sistema, nós temos aqui que os meios de produção são as terras, as indústrias, as máquinas, dentre outras coisas. E os capitalistas são os donos desses meios de produção. Eles empregam os trabalhadores nos seus meios de produção por um salário. Por isso, trabalho assalariado é uma característica do capitalismo. Vejamos aqui as principais características do capitalismo. Primeiro, propriedade privada dos meios de produção. No capitalismo, o Estado protege o direito à propriedade privada. Os donos dos meios de produção usam sua propriedade para gerar renda através do trabalho. Como isso acontece? Em muitos países capitalistas, temos o caso de que o Estado detém vários meios de produção por meio das empresas estatais, que atuam em áreas como da telefonia, da mineração, mas nós vamos ver que a busca pelo lucro máximo, que é aqui a nossa segunda característica, e a acumulação de riquezas, é destaque no capitalismo. Os capitalistas, ao empregarem os trabalhadores em seus meios de produção, têm como objetivo gerar lucro e acumular riquezas, né? E é o que nós vamos ver aqui. Como que é essa economia de mercado? Essa economia de mercado que se caracteriza pela atuação das empresas que decidem como, quando
quanto e onde produzir, estabelecendo o preço e as condições de circulação das mercadorias de acordo com a lei da oferta e da procura. Né? Os preços são determinados pelo próprio mercado por meio da lei da oferta e demanda, ou lei da oferta e da procura. Isso nós chamamos de economia de mercado. A outra característica é o trabalho assalariado, como já foi citado a lei da oferta e da procura, que os preços variam de acordo com a procura do consumidor e com a quantidade do produto em oferta, isto é, a sua venda. Se há grande produção, o preço das mercadorias tende a cair. Se a produção é pequena, tende a aumentar. E o trabalho assalariado, como foi falado anteriormente, os trabalhadores recebem um salário em troca de sua força de trabalho e com esse salário adquirem bens e serviços no mercado, contribuindo para a manutenção desse sistema, o sistema capitalista. Uma das características, além do trabalho assalariado que citamos, é a concorrência, que é a busca constante pelo lucro, por mais renda. E aí, com isso, com mais consumidores, as empresas procuram oferecer produtos e preços acessíveis. Com a concorrência, amplia as opções de compra do consumidor e pode reduzir os preços. Já foi falado no trabalho assalariado e como é um trabalho assalariado, é porque existe a existência de classes sociais. Quais são essas duas principais classes sociais? Capitalistas e proletários ou os trabalhadores. Os capitalistas, que são os donos dos meios de produção, e os trabalhadores, que são empregados dos capitalistas nesses meios de produção. Alguns países com um modelo mais capitalista, com pouca interferência do Estado, aproximando-se do liberalismo econômico, e outros que optam por maior interferência do Estado e garantia de serviços básicos à população, que nós chamamos de estado de bem-estar social. De agora em diante, nós vamos conhecer as fases do capitalismo. Quais são essas fases do capitalismo? O capitalismo comercial, com o artesanato, manufatura e expansão marítima, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Para tanto, nós temos aqui uma tarefinha para vocês. Pesquise as principais características de cada uma das fases do capitalismo citadas no slide anterior. Quais são essas fases? Vamos lá? Capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. É essa a pesquisa de vocês. Então, na próxima aula, nós vamos estudar um pouco mais sobre essas fases do capitalismo que vocês irão pesquisar. Bons estudos e até a próxima!